Todos sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Conexão CEPACO. É o nosso podcast do Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira, esse espaço onde nós compartilhamos com todos vocês tudo aquilo que acontece na nossa escola. E o nosso episódio de hoje é um episódio especial. Hoje nós estamos na semana de comemoração dos 152 anos de São Benedito, a nossa princesa da Serra, cidade em que o nosso colégio está sediado. E para falar sobre a história de São Benedito e tudo que ela tem a nos oferecer, nós estamos recebendo aqui dois professores que trabalham inclusive a disciplina de História Local com os alunos aqui do Fundamental. O professor Domingos Teles, que é professor, é historiador, escritor, trabalha já essa disciplina, juntamente com a professora Fernanda, a quem nós recebemos aqui com muita honra, com muito prazer, e já dando as boas-vindas a ele. Seja muito bem-vindo, professor Domingos. Olá, Sidney, querida Fernanda, e é um prazer muito grande estar aqui com você, agradecer ao CEPACO por essa oportunidade de conversar conosco, de conversar com os nossos alunos. A importância é muito grande dessa disciplina, que tem 20 anos que a gente trabalha com essa disciplina, História do município de São Benedito. É muito grato aqui a gente ter essa parceria com a professora Fernanda, que também desenvolve um trabalho muito lindo, muito bonito, quanto à história no geral. Seja bem-vinda também, professora Fernanda, prazer recebê-la aqui no nosso Conexão CEPACO. Olá, Sidney. Olá, tio Domingos. Estamos aqui hoje para falar um pouco desse nosso trabalho, como o tio Domingos já mencionou, que é um trabalho que já vem ao longo dos anos, a gente trabalhando tanto na parte de história como geografia e as outras disciplinas também, falando um pouco, conhecendo um pouco e mostrando, a cultura da nossa cidade, os pontos históricos, a geografia, e isso tudo é muito importante para que o aluno ele venha a conhecer, e também os alunos que estudam aqui de outras cidades, para que possa conhecer essa parte do nosso município. É isso. E além dos professores Domingos Teles e Fernanda Marques, nós também estamos recebendo aqui, a gente vai conversar já com eles, recebendo os alunos, O Antero Neto é aluno do 4º ano do Fundamental, a Melissa, aluna do 5º ano, João Gabriel, aluno também do 5º ano. E eu queria já iniciar perguntando ao professor Domingos como foi para a escola receber essa disciplina, colocar ela no currículo, na grade, e como é que tem sido ensinar a história local para esses alunos? Olha, é muito prazeroso, Sidney. A gente começou com uma simples apostilha e a coisa foi crescendo de tal maneira a respeito da curiosidade dos pais, do envolvimento dos alunos na disciplina, e acabou fluindo para isso que nós temos hoje, que é a disciplina no 4º e no 5º ano do Fundamental 1, em que eles estudam sobre a história do município o ano todo. E aí, nas provas de história, essa história geral do país, do nosso Brasil, a professora Fernanda sempre recebe uma ou duas questões de história local, no 4º ano e no 5º ano, para ser trabalhado no teste 1, no teste 2, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e quarta etapa. E aí a gente faz muitas dinâmicas, a gente leva eles a conhecer, como a Fernanda destacou, pontos históricos, que são muito. Uns 4 dias atrás, nós fomos a 10 pontos históricos de São Benedito. E é uma felicidade muito grande a gente ter começado tudo isso. Muito bacana, uma satisfação grande ver o engajamento, não é, Fernanda, dos meninos nas aulas de história.
E como é sair da sala de aula, professora Fernanda? Como é que é ter essa experiência de você? Porque antes de sair da sala para ir uma aula de campo, uma aula fora, uma aula externa, com certeza há uma parte teórica dentro de sala. E como é que é viver essa experiência com eles, conhecendo os locais, conhecendo a história um pouco mais, não só vendo, não só ouvindo, mas também vendo? Como é para você trabalhar isso? Isso. É uma experiência muito boa, né? Tanto para nós professores como para os alunos, porque acaba que eles geram uma curiosidade muito grande, né? Da parte do aluno, que eles querem saber, eles perguntam. Então, isso é muito bom para que eles possam ter esse conhecimento. Então, é uma satisfação imensa, né? Participar com eles, com o tio Domingos. E também acaba sendo um momento de interação, de descontração, porque muitas vezes eles passam ali por aquele determinado local, onde é um ponto histórico, mas eles, né, não têm aquele conhecimento. E a partir dali, eles têm aquele conhecimento de repassar para as outras pessoas, para a família, para amigos. E isso é muito bom. Eu imagino também que dentro de uma aula de história dessa, certamente, né, obviamente, também deve vir outras questões, como as questões sociais, as questões políticas, econômicas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque também está agregado, né? Domingos, Fernando. Sim, tem muito disso. Sim. Aluno nessa fase de quarto, quinto, são curiosos demais. É tanto quando você abre o espaço, né, Fernanda, para o debate para valer. Todos querem falar ao mesmo tempo e se deixar, meu amigo, a gente passa a tarde toda. É uma coisa muito bacana que no Fundamental 1 tem essa fome que eles têm de participar e participam mesmo e nos ajudam trazendo determinadas questões. Muitas questões ou econômicas, ou questões sociais, que eles acabam detectando, isso é comum em qualquer que seja a cidade, né? E os alunos estão atentos, cara. Essa que é a grande verdade. Basta o quê? Basta você estimular, né, essa curiosidade, né, Fernanda, que eles têm em conhecer. E a história, da maneira como você repassa, da maneira como você conduz, ela acaba sendo muito prazerosa e tanto eu como a professora Fernanda somos testemunhas disso, porque sentimos isso nos nossos alunos. E como é que se trabalha a curiosidade deles? O que mais chama a atenção deles? Pronto, uma parte da curiosidade, né, que sempre chama muita atenção deles é a parte da bandeira, né, de São Benedito que a gente trabalha. A parte geográfica também, que fala do clima, né, de como é a altitude. Então, tudo isso são informações muito precisas, né, que eles têm muita curiosidade. E também a parte do meio ambiente, né, do cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o não desmatar, né, como é importante para a nossa cidade, para o clima. Então, tudo isso também, como o tio Domingos trabalha muito a parte geográfica, ou a parte histórica, eu trabalho mais a parte geográfica, né, que é essa parte que pega mais sobre a parte da geografia, do clima, do relevo, né? E por aí vai. A cidade foi crescendo também, né, ocupando os espaços. Isso também. É interessante. Eu também já tenho visto aqui no colégio, assim, ao longo do ano, no decorrer do ano, muitas exposições. Até foram criados painéis temáticos aqui que expõem esse trabalho realizado. Como é que é feito isso? Olha, Sidney, a gente, mediante o que fala na sala de aula e também naquele mês, o que está relacionado em termos de comemorações, aí a gente, por exemplo, folclore brasileiro é lindo, né? As crianças adoram. Mas aí nós começamos, desde 2022, a colocar também, junto com esse folclore, o folclore de São Benedito. Porque nossa preocupação era essa, nós temos um folclore, sim. E é muito lindo, nós temos muitas lendas, nós temos muitas histórias.
que a gente sempre deixa bem claro, né, Fernando? Não é que agora nós vamos deixar de lado o Saci Pererê, a Iara, enfim, o Boto, não, fazem parte da nossa cultura. Mas nós temos lendas próprias, como a lenda porque surgiu o nome Arabê para o nosso rio, que os meninos, vou deixar que os próprios meninos possam falar. E teve também, há uns 3 anos atrás, a Fernanda fez uma exposição muito linda sobre São Benedito. E dali de saber uma coisa que dá pra gente, em toda comemoração, colocar a história também de São Benedito. Se a Fernanda lembra, isso tem uns 3 anos, né, Fernanda? Você fez aquela exposição, que até me convidou para participar, foi um sucesso. Os meninos tiveram contatos com muitos objetos antigos da história de São Benedito. E é esse caminho que a gente segue, Sidney, que vem sendo um sucesso. Então, esse primeiro bloco a gente trouxe um panorama mais geral, né, da disciplina que é implantada e faz parte do currículo aqui do ensino fundamental aqui no CEPACO, ministrada pelo professor Domingos, também com a professora Fernanda, que está com a história geral, a geografia, enfim. Então, nós conversamos agora nesse primeiro momento com os professores, nós vamos fazer uma pequena pausa e já a gente volta conversando com os nossos alunos, saber o que eles têm aprendido, como eles têm vivido essa experiência de conhecer a história local, especificamente de São Benedito, que estamos aí nessa semana de comemoração dos 152 anos. Já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Conexão CEPACO de hoje, esse episódio, né, especial sobre os 152 anos de São Benedito, e hoje nós estamos falando de história local. O CEPACO tem essa disciplina implantada aqui no ensino fundamental e agora nós vamos conversar com os alunos. Estamos recebendo aqui o João Gabriel, é aluno do 5º ano. Seja bem-vindo, João Gabriel. Obrigado. Recebendo também a Melissa, seja bem-vinda, aluna do 5º ano. Obrigada. E recebendo também o Antero Neto, aluno do 4º ano. Seja bem-vindo, Antero. Obrigado. Então, eu quero saber de vocês primeiro. João Gabriel, Melissa, Antero Neto. Por que é importante estudar a história do município? Pode começar com você, João Gabriel. Para aprender sobre a história do povo de São Benedito e para nossa gente. Tá certo. E você, Melissa? O que significa para você estudar o município, a história de São Benedito? É saber mais quem somos. Pode ficar mais pertinho do microfone, direcionar. É saber mais quem somos e também viver um pouco do nosso passado. Tá certo. E agora vamos ouvir do Antero Neto o que significa para ele a disciplina de história local, conhecer um pouco mais sobre o município onde ele vive. Boa tarde, Sidney. Conhecer o nosso município é valorizar nossas raízes, saber sobre o nosso passado e a nossa gente. Fiquei sabendo, Antero Neto, que você é especialista em santuário, né? Então eu já vou começar falando com ele aqui sobre o Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima da Serra Grande é um santuário que foi construído aqui em São Benedito pelo saudoso Padre Antônio, né? E hoje é o maior centro de peregrinação e de devoção a Nossa Senhora de Fátima, não só do estado do Ceará, mas posso dizer até da região Nordeste. E o Antero Neto, ele é especialista em santuário. O que é que você sabe sobre o santuário? O que é que você já pode contar aqui pra gente? O santuário surgiu do sonho do Padre Antônio de fazer uma casa para Nossa Senhora de Fátima. Ele foi quem teve o sonho e, com a ajuda dos fiéis, conseguiu edificar esse grande templo de fé. Então podemos dizer que o Padre Antônio foi quem idealizou. Sim. Ele idealizou o projeto. E quem foi que doou o terreno para a construção do santuário? Foi o José Mardonho da Costa. Certo, José Mardonho. E o primeiro reitor do santuário? Claramente o Padre Antônio. Além de idealizador, né, de construtor, também foi o primeiro administrador, que é chamado de reitor, é isso? Sim. E atualmente, quem está administrando, quem é o reitor do Santuário de Fátima? O Padre José de Anchieta. Certo.
E como se chama o bairro onde está localizado? Bairro Nossa Senhora de Fátima. Tô vendo que sabe de tudo, viu? O professor Domingos está aqui. Ele é quem ministra, né, a disciplina. A gente já conversou com ele no primeiro bloco do programa, né, do nosso episódio. A professora Fernanda aqui acompanhando também. Com certeza estão orgulhosíssimos dele aqui, né? E continuando. O que mais a gente pode falar de curiosidade sobre o santuário? A gente sabe que recentemente, tem poucos anos, né, que isso aconteceu, o padre Antônio faleceu, foi reitor do santuário até, né, o seu falecimento, não é isso? Onde ele está sepultado? Ele está sepultado em uma capela no santuário. Fale um pouco sobre ela. O Padre Antônio, ele tinha uma devoção muito grande a São Padre Pio. E construindo o santuário, ele também decidiu construir esta capela em honra a São Padre Pio, sendo São Padre Pio se tornando um dos padroeiros do santuário de Fátima. Tá certo. E qual é o período de maior... Foi um santuário que foi construído exatamente para devoção a Nossa Senhora de Fátima, né? E a gente sabe que o ano inteiro tem visitas, muita gente vem visitar de fora, né, de outros estados, inclusive. Qual é o período de maior visitação, de maior procura? O período de maio, né? Dia 3 de maio, o santuário acolhe muitos fiéis, né? Segundo o registro da Polícia Militar, né, que fica fazendo a segurança do santuário, é esperada a cada dia 13 de maio 100 mil pessoas que passam pelo santuário para fazer suas devoções, pagar promessas, né, e agradecer pelas bênçãos que Nossa Senhora tem dado na vida dessas pessoas, desses fiéis. O Antero Neto falou em 100 mil pessoas que visitam São Benedito nesse período, né? Comparando com a população do município, é o dobro da população do município, que é de 50 mil. Então, realmente, muita gente já conhece o Santuário de Fátima. É um centro realmente de muita peregrinação. E o que mais, Antero Neto, você pode ainda falar sobre o santuário? Sobre as inovações que o novo reitor, o Padre Anchieta, está fazendo no santuário, as reformas. Como ele terminou a reforma da sacristia, que era um projeto do Padre Antônio, do primeiro reitor. E ele conseguiu realizar e fazer a inauguração da sacristia nesse dia 13 de novembro, inaugurado pelo bispo. Muito bem, então é isso. Olha, essas são as informações sobre o Santuário de Fátima, da Serra Grande, que é dedicado a Nossa Senhora de Fátima, idealizado, construído pelo Padre Antônio. Hoje tem o Padre Anchieta, né, como o atual reitor, e que continua sendo aí esse centro de peregrinação e colaborando inclusive com o turismo religioso, né? São Benedito, podemos dizer que não é à toa, não é por acaso que é chamada de Cidade da Fé, né? E aí toda essa devoção também podemos caracterizar com isso. Vou falar agora com o João Gabriel. João Gabriel, primeiro eu queria saber de você a importância, né, você já falou um pouco sobre estudar a história local, mas o que isso tem causado em você? Você tem gostado de estudar? Você gosta de estudar? Gosto de estudar a história local, para aprender sobre os monumentos, estátuas, para todos nós que estudamos no CEPAC, do 4º ano. Quero saber de vocês. Nós temos em São Benedito, temos o privilégio, né, claro, de ter aqui os povos indígenas, os povos quilombolas, que são povos originários, né? E São Benedito tem essas etnias aqui. Os povos originários de São Benedito, quais são eles? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses povos que ainda hoje existem aqui no município. Quilombolas, Tapuia Cariri, E onde é que eles estão localizados? Na Carnaúba 2. Ambos os povos, né? E João Gabriel, me diga qual o nome da aldeia dessa tribo Tapuia? Sítio Gameleira. Exatamente, Sítio Gameleira. Perguntar agora para Larissa, né?
Para você, como tem sido estudar história local, como tem sido as aulas com o professor Domingos, como tem sido para você conhecer um pouco mais sobre a cidade onde você mora? Foi muito importante porque antes das aulas, quase não sabia nada. Aí agora a gente sabe muito por causa do professor Domingo, que ele é maravilhoso. Muito bem. E sobre a Fundação de São Benedito, o que você poderia falar? O que você sabe? O fundador de São Benedito se chamava Índio Jacó. Ele era devoto ao santo italiano São Benedito. E quando ele chegou aqui, ele fez uma tapera para moradia nas margens do rio Arabê. E depois construiu uma capela de palha para colocar a fossa de São Benedito. Domingos, qual foi esse ano? Olha só, né? Quanto tempo atrás, né? Quase 200 anos atrás, né? Ou mais de 200 anos. E qual foi a relação dele, do índio Jacó, com os índios tabajaras? Os tabajaras tinham um grande respeito pelo índio Jacó, pois ele apoiava muito os povos originários de São Benedito. Agora eu quero que você fale também sobre outro ícone histórico, né, que é característico da nossa cidade, que é o nosso rio, né? Me conte aí um pouco sobre o nosso rio, e que esse rio que recebe o nome, tem o nome de Arabê. Ele é uma homenagem a uma criança indígena que se chamava Arabê. Conta a lenda que ele protegia as nascentes do rio. E para você, quais são os pontos históricos que tem a nossa cidade? O que você pode falar sobre eles? O Santuário de Fátima, a Praça do Padroeiro, a Praça Centenário, a Prefeitura e também a casa onde o Farias Brito nasceu. E você sabe onde é que fica o Marco Zero, aqui de São Benedito? O Marco Zero, ele significa onde a cidade começou. E ele fica ao lado da Igreja Matriz, onde fica agora as árvores. Ok. Então, para a gente encerrar esse bloco aqui com os nossos alunos, eu queria agradecê-los mais uma vez. Vocês deram realmente uma aula para a gente, para quem também está nos assistindo, né, sobre São Benedito. E eu queria encerrar com vocês, onde cada um possa falar um pouco mais, agradecer, fique à vontade para dizer ainda o que vocês desejam. João Gabriel. Desejo que São Benedito evolua muito, que o tio Domingos consiga ver como que fala? Ver a cidade, ver o povo. Ver a cidade ainda por muito tempo, ver quando São Benedito fazer 200 anos, que ele deseja muito. Tá certo. E São Benedito se desenvolveu muito antes, quando o índio Jacó É ele que foi o primeiro, né, a povoar, né, a fazer a cidade crescer. Pois muito obrigado, viu, João Gabriel? Obrigado também a você, Melissa. Fica à vontade para falar algo mais que você deseja. Agradeço o tio Domingos por ter ensinado tudo isso para nós e também a tia Fernanda por ter ensinado também o meio ambiente, sobre o meio ambiente e também sobre o mundo, né? Exatamente. Muito obrigado a você também, Otero Neto. Fique à vontade também, se quiser falar algo mais, esse espaço é todo seu. Obrigado pela sua participação. De nada, Sidney. Muito obrigada a todos os nossos telespectadores que irão ver este vídeo do podcast que nós participamos e falamos um pouco da nossa cidade e dos pontos turísticos. Ok, então esse foi o bloco com os nossos alunos. Eles estão representando todos os demais alunos, né, que participam e estão recebendo essas aulas, né, de História Local no 4º ano e também no 5º ano do ensino fundamental. A gente encerra esse bloco e já a gente retorna novamente com os nossos professores e o encerramento do nosso Conexão Sepaco de hoje. Então é isso, gente. Já estamos de volta agora com o 3º e último bloco do nosso episódio especial de hoje do Conexão Sepaco, que está falando sobre São Benedito, completando mais um aniversário, mais um ano, né, de emancipação política, e também sobre história local,
que o CEPACO tem aqui no ensino fundamental. Eu retorno com os nossos professores Domingos e Fernanda, já para agradecê-los, parabenizá-los pelo trabalho que vocês realizam com eles. Eles demonstraram aqui o quanto estão conhecendo e o quanto querem ainda conhecer mais, né, sobre São Benedito, sobre história local e para além da história local, né, sobre o mundo, sobre tudo que eles podem ainda aprender. Queria que vocês também ficassem à vontade para falar um pouco mais e já agradecer pela participação. Dizer que a história do nosso município, da nossa cidade é lindíssima. É muito bacana a gente estar tendo esse conhecimento. Eu sinto que eles gostam bastante, se interessam bastante, porque é uma história que não é de 1873, quando ela foi considerada emancipada. É uma história que acontece desde 1604, quando Pero Coelho chegou aqui com seu destacamento e se colocou às margens do rio Arabê. Mas não foi só chegar e ir embora, não. Ele acabou construindo ali o local onde ele iria ficar com seu destacamento. Até uns 40 anos atrás, nós tínhamos vestígios ali, professora Fernanda, Sidney e amigos, onde é o Marco Zero, como a Melissa falou, ao lado da igreja matriz onde tem as árvores, tinha vestígios do alicerce. Então, se fôssemos pegar o pé da letra, São Benedito, a gente pode dizer que é de 1604. E aí, em 1725, chega o índio Jacó. Em 1873, acontece a emancipação. Então, quer dizer, tem muita coisa bacana, né? Lá não dá para dizer tudo no podcast, mas o que eles trabalham, conhecendo sobre a economia, quando está estudando geografia com a professora Fernanda, ele sabe as principais hortaliças, a força das frutas, a força do nosso comércio informal. É muita coisa assim, né, que esses meninos acabam recebendo a respeito do nosso município. Então, para você, professora Fernanda, como foi ver aí a desenvoltura, né, e o nível de conhecimento deles? Participaram agora com a gente aqui do podcast. O que é que você ainda pode esperar mais desses alunos, da história local, da geografia, do que eles ainda estão aptos a conhecerem? Agradecer, né, a disponibilidade dos nossos alunos e a desenvoltura deles, né? Isso mostra como estamos trabalhando com muita seriedade, né? Agradecer também o professor Domingos pela parceria, a Escola CEPACO, né, que abraçou esse projeto, que é tão lindo. E dizer que essa disciplina, nós desenvolvemos ela no 4º e no 5º ano, né? Então, ano que vem teremos novos alunos aí. Então, isso é muito importante, porque a cada ano nós temos, né, turmas que vão se desenvolvendo, vão conhecendo, e isso é muito importante, porque eles acabam que tendo muita curiosidade. Interessante, isso já deve ter acontecido com a professora Fernanda também. A gente conta essa turma do 3º ano e eles perguntam: tem história local, tio? Né? Fica perguntando se ano que vem tem história local, que é a história do município. Aí, para nós, claro, isso é motivo de orgulho. Cara, isso é CEPACO. CEPACO tem, né, no seu DNA essa coisa do tá sempre criando, tá sempre se reinventando. E foi um gol de placa essa ideia abraçada pelo CEPACO, que foi falarmos de história do município de São Benedito, porque não havia. É incrível, né, Fernanda? Você vê um menino desse, uma menina dessa aí de 9, 10, 11 anos, saber o significado da nossa bandeira, do que está ali, onde muitas pessoas não sabem, né? Saber o significado da origem do nome do rio Arabê, e tantas outras coisas sobre a nossa cidade. Isso é muito importante e a gente está muito feliz.
E mais feliz ainda porque a gente está tendo também a oportunidade de levar o conhecimento até vocês que estão aí do outro lado, que não conhecem, não são alunos de outras escolas, pais também de alunos que estudam em outras escolas, então tiveram agora um pouquinho, né, só do que o CEPACO promove com os seus alunos. Então, muito obrigado, professor Domingos, obrigado, professora Fernanda. Chegamos ao final de mais um Conexão CEPACO, agradecendo a você que esteve assistindo com a gente até agora. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Até lá!